Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do SojaCast, o podcast do Grupo Camera. Hoje falando com a galera da Camera Agrolog, que é responsável por fazer toda a logística do Grupo Camera. E para falar com nós sobre esse processo e sobre essa operação, nós estamos aqui no estúdio do SojaCast com o Marcelo Riedel, que é executivo de logística e distribuição, a Isabela, que é assessora, e o Clebiomar, que é gerente de logística. Sejam todos bem-vindos. A gente inicia o nosso quarto episódio fazendo uma menção de parabéns para a Isabela, que está de aniversário hoje, então nos brinda com a presença aqui no dia do aniversário. Meu nome é Fabiano Soutis, eu sou um dos hosts do podcast, o podcast da Camera, onde a inovação encontra o campo e a comunicação transforma o agro. Marcelo, seja bem-vindo ao estúdio do SojaCast e conta para nós um pouquinho da Camera Agrolog. O que é a Camera Agrolog, como funciona, por que foi criada, quando foi criada. Fala para nós qual é as atividades da Camera e tudo que consta dentro dessa grande operação. Seja bem-vindo. Olá, Soutis. Então, sou o Marcelo, é uma satisfação estar nesse episódio do SojaCast. E a ideia é a gente trazer um pouquinho aí de uma das empresas do Grupo Camera, que é responsável aí por uma fatia importante e crucial no desempenhar de todas as atividades do Grupo Camera. Tá? Então acho que vale a gente começar contando aí um pouquinho de história, né, e fazer uma retrospectiva aí de como que nasceu a Camera Agrolog, de por que ela nasceu, dos motivos e das motivações que trouxeram isso para a mesa. Até o 22, 23, nós tínhamos uma operação logística dentro da Camera. Tá? Essa operação logística ela era misturada com os demais segmentos, com as demais áreas, então ela acabava sendo basicamente um custo, uma despesa dentro da operação como um todo. Tá? Muito com a questão de otimizar, de visualizar, de autossustentar o negócio, ela começa a ser pensado como uma nova empresa. A gente começa a trazer dados um pouquinho aí de mercado. A Confederação Nacional do Transporte diz que 67% das empresas, ou melhor, das rodovias do Brasil, ela tem problemas de buracos, de desníveis, de falta de sinalização. Tá? Um estudo da Ilus, que foi apresentado agora em outubro, reflete o cenário de 2023, qual diz que os custos logísticos representam 18% do PIB do país. Tá? Então a gente começa a ver um pouco da importância de se ter uma nova empresa dentro do grupo. E aí essa ideia dessa nova empresa justamente é ela conseguir se comportar como uma transportadora, ela apurar custos, apurar resultados, ela ser autossustentável e ela começar a se moldar a mercado da forma mais consistente para trazer isso para dentro da operação. Então a gente passa a não ser mais olhado como um custo, mas sim como uma fonte de resultado dentro do Grupo Camera. Tá? Acho que isso é o maior motivador dentro disso. E aí começou a gerar as complexidades de tudo. Né? Então a gente começa a gerar as complexidades de como formatar isso, tem toda aquela conjuntura de todo o time Camera olhar isso como um negócio de fato, como uma nova empresa, testando viabilidade, testando operações e moldando tudo isso de forma que isso se torne realmente uma operação sustentável e autossustentável para o grupo. Tá? Acho que um dos primeiros pontos que a gente começa a olhar dentro disso são as divisões de operação, as divisões de rotas. A gente quer, nesse momento, saber quanto que custa uma rota, quanto que custa uma operação, enxergar as deficiências e eficiências que já se tem e a partir dali
Então a gente conseguir otimizar essas eficiências e sanar as deficiências, né? Eu acho que um dos primeiros pontos que a gente começou a olhar foi realmente comparar banana com banana e maçã com maçã. A gente começa a olhar isso de fato e começa a ver assim, não, a gente não pode começar a ter caminhões ou ativos rodoviários que são divergentes entre si e tenham a mesma comparação. Então, eu acho que aí começa a ter uma segmentação já de como que a empresa iria começar a se moldar. Isso tudo depois já de fato está se encaminhando a Camera AgroLog. Por si só, então, a gente começou a olhar mercado, a gente foi atrás muito do que o mercado tinha como praxe, de o que as transportadoras, os big players desse negócio praticavam e trazer essa realidade para dentro do grupo. Acho que um dos primeiros, o primeiro ponto que a gente começou a olhar foi realmente essa segmentação de tudo isso. E aí foi se evoluindo, né, Isabela, para a questão de separar garagens. A gente começou a definir que os ativos iguais seriam uma garagem igual, os ativos do outro segmento seriam outra garagem, os ativos de uma operação seriam outra garagem. Então assim a gente foi segmentando. Uma curiosidade que eu tenho, e acho que uma grande parte das pessoas que veem os caminhões da Camera AgroLog é aquela identificação do alfabeto grego, né? Alfa, Beta, Charlie, Militar. Bravo, isso aí. Por que essa identificação existe nesses caminhões e como que vocês chegaram nessa identificação, digamos assim? Bom, então, olá, Sultis, obrigada por nos receber, é um prazer estar aqui, ainda mais no meu aniversário. Então, bom, como o Marcelo falou, um dos objetivos principais da gente criar a Camera AgroLog foi para ter uma visão mais clara dos custos, para a gente conseguir aperfeiçoar a nossa operação e também a gente avaliar a performance dos caminhões e dos motoristas. Então, antes o que a Camera Agro tinha uma frota, como o Marcelo falou, de caminhões basicamente caçambas e bitrens, era algo muito generalizado. E hoje, sendo uma empresa só de logística, uma transportadora, a gente tem a possibilidade de selecionar qual o melhor ativo para as nossas operações, porque dentro da Camera são várias operações diferentes. Então, a gente hoje tem vários tipos de caminhões e para organizar tudo isso, a gente acabou criando as garagens. E o que são essas garagens? É basicamente uma divisão, como o Marcelo falou, de caminhões que são do mesmo modelo de cavalo e mesmo implemento. Então hoje nós temos 10 garagens e o máximo de caminhões são 10 dentro delas. E isso é basicamente uma forma para a gente ter uma melhor organização, para a gente conseguir enxergar os custos de cada tipo de caminhão, para a gente também ter uma comunicação interna e externa mais eficiente e também para a gente dar um senso de pertencimento e trabalho em equipe para os motoristas, porque todos os caminhões da mesma garagem, eles têm que trabalhar em conjunto para alcançar os melhores resultados. E sobre o alfabeto, foi uma ideia até do nosso diretor superintendente, o Roberto, para a gente nomear com o alfabeto militar também. Então a gente tem Alfa, Bravo, Charlie, Delta e vai seguindo. São várias garagens, hoje 10, então elas também vão nos auxiliar a gente chegar num objetivo que a gente tem, que é as frotas dedicadas. Então nós temos hoje um exemplo, que é a garagem Tersói, que são 3 caminhões, são 3 bitrens graneleiros e eles fazem o push de soja do terminal de Tuparendi até a fábrica de Santa Rosa 24 horas. Então são 3 caminhões especialmente para essa operação. Nós também estamos criando 2 outras garagens que vão se tornar uma frota dedicada, que é a garagem Porto, que vão ser 10 bitrens graneleiros que levam o farelo de soja das fábricas até o Porto de Rio Grande e voltam com fertilizante, calcário ou outro produto, né? E também a garagem do óleo 24 horas, que então serão tanques que vão transportar o óleo das fábricas de Santa Rosa e São Luís até a nossa usina de biodiesel em Ijuí.
Então hoje a gente já tem 2 tanques, já adquirimos, mas como essa operação é muito grande, provavelmente vai aumentar esse número, né? Então isso tudo, essa criação das garagens é para a gente conseguir ter uma operação mais eficiente e a gente conseguir chegar em melhores resultados e também para que a empresa cresça, né? E a gente se torne referência em logística. Então, Bela, isso na verdade foi a otimização de um processo que já existia e que viu-se a oportunidade de lapidar ainda mais, né, Marcelo? E aí vem todo o contexto de gestão, de divisão de garagens, de necessidades diferentes, de aprimorar esse processo para tornar cada vez mais eficaz a operação logística. Exato. No dia 3/1 de 2024, saiu a primeira emissão de CTE. Então, a gente até comemorou bastante aí, porque veio um processo bem longo aí de todo o ano anterior, de preparação, de implantação do sistema, de configuração do modelo de negócio. E a ideia, então, a partir de 3/1 era realmente mudar todo o escopo de atendimento do principal cliente da Agrolog, que é a Camera Agroindustrial. E a gente sabe de todo o contexto que a agroindustrial detém, de todos os volumes. E eu acho que então nesse início de ano aí a gente começa uma nova etapa dentro da logística da Camera. Então, para trazer um pouco também dos números, Clébio, eu gostaria que, agora feita essa contextualização, né, tu explanasse e explicasse para mim e para quem está nos assistindo como que funciona, quais são os números, qual é o tamanho da Camera Agrolog. Seja bem-vindo. Olá, Soltis, olá a todos. Soltis, assim, em resumo, a área de commodities, que é onde eu atuo, basicamente, anualmente, dá em torno de 2,5 milhões de toneladas embarcadas. Sendo que desses 2,5 milhões, em média de 1,5 milhão é frete contratado. Então, a gente busca mercado para tomar frete para fazer essa logística. Então, toda a parte que entrou a Agrolog na operação, para nós, como retentor de maior parte desses fretes, só veio a somar, porque é uma operação dentro de casa. A gente consegue otimizar muito, como o Marcelo relatou, otimizar muito o caminhão. Avaliar os pontos de embarque, fazer a melhor performance desse caminhão, aproveitar o máximo dele. Então, para nós, veio a somar muito. Nós temos os volumes bem significativos da parte de esmagamento de soja. Tem a operação da soja que a gente traz de unidades para plantas, esmagadoras, Santa Rosa, São Luís Gonzaga. Tem o volume que traz de fornecedores que nos vendem, cerealistas, cooperativas e outros mais. Esse volume varia em torno de 70 a 90 cargas dias que vem. É um volume bem significativo. Então, nessa parte, a Agrolog vem a somar. Temos volumes de transferência que a Agrolog atua 100% ela, atuando, retirando das unidades nossas que fazem o recebimento do produtor. Então, o produtor faz todo o período de safra, nos entrega esse material, nos entrega esse produto. As unidades têm o papel muito importante de receber esse produto, qualificar esse produto e, posteriormente, a logística entra e retira esse produto do armazém e traz para a fábrica. Nós temos também o derivado desse produto soja, que é a matéria-prima, o farelo, que é um dos principais produtos nossos, e o óleo degomado. O farelo tem um volume bem significativo para o Porto de Rio Grande, a rota do Porto de Rio Grande, em torno de 250 a 300 cargas semanais direcionadas ao porto. Temos também o mercado doméstico aí que fomenta bastante criadores de aves, criadores de suínos, fábricas de rações. Então também dá um volume muito significativo que a gente traz. E fora isso, nós temos também o volume que vem de safras de milho, safras de trigo. Agora esse ano entrando então a canola no mercado, né? Então isso daí dá basicamente em torno de 70 mil toneladas anuais que a gente movimenta. Então que a gente tem demanda de frete. Num modo geral, a parte de commodities, o fomento dela não seria menos que 2,5 milhões anualmente movimentado. Então, para nós que dependemos muito da ação da transportadora, da agência de carga que nós temos hoje trabalhando conosco, que é um braço junto com a Agrolog, para nós é muito importante. A gente que detém muito de volume de caminhões para fazer toda essa operação, essa robustez de carga,
que a Camera tem, e somado à previsão de 2025, o crescimento está a expandir ainda mais com a entrada da fábrica nova de canola em São Luís Gonzaga, com o crescimento e investimento que está tendo no esmagamento da fábrica de São Luís Gonzaga. Então a tendência é ter em torno de 20 a 25% a mais de movimento de carga. Então é um boom no mercado, a gente demanda muito de transportador, demanda muito de caminhão, e nós não temos outro meio. Nossa região aqui não tem outro meio, não tem fluvial, marítimo, não tem outro meio, a gente fica à mercê de caminhões mesmo. Nosso escape, nossa logística opera totalmente em base de caminhões. Então para nós é extremamente importante a AgroLog, a atuação da AgroLog nesse mercado, nesse nicho. Que para nós facilita, faz com que a gente tenha uma robustez dentro de casa, faz com que seja assertivo. E dentro disso tudo que tu nos fala, Clébio, quais que são as dificuldades ou os desafios para poder fazer com que essa engrenagem funcione de forma eficaz? Não, de fato, nós temos dificuldades e desafios grandes. Primeiramente, o crescimento da Camera num todo, né? Então, são 4 anos basicamente que a empresa, a indústria em si está crescendo bastante. Foi feito investimentos bem significativos, então esse investimento traz resultados, né? Então os volumes já não são mais os mesmos, a demanda já não são as mesmas, então tudo cresceu e a tendência é crescer mais. Então a gente não pode ficar refém só do mercado, à mercê de uma transportadora X ou Y. Então a gente precisa buscar uma solução interna. E a solução que a gente entende que seja plausível e boa para todos é a AgroLog, com investimento em frota própria, investimento em gestão de frota, investimento em agenciamento de cargas, investimento em pessoas, em qualificação de pessoas que estão atuando na AgroLog, pessoas que estão atuando na logística num todo. Então acho que um grande desafio para nós é permanecer se crescendo conforme a Camera está. Perfeito. E então dá para se dizer que a Camera AgroLog é o principal elo entre as principais operações do Grupo Camera, seja varejo, seja commodity, seja distribuição, não é, Marcelo? Perfeito. Soltis, até isso, Clébio bem sabe aí que é uma dificuldade diária, né, de manter o sincronismo e de forma convergente aí dessas áreas, que é realmente conseguir unir e otimizar a operação de varejo, a operação de commodities, junto com a AgroLog. É um triangular aí que muitas vezes é difícil, mas a gente sabe que é isso que garante o nosso sucesso, que é toda essa otimização que nos traz cada vez mais para cima e consegue nos projetar aí para os próximos anos, a gente conseguir desenhar uma operação e desenhar cada vez mais e de forma certa projetar os próximos anos com o mesmo sucesso que vem tendo até agora. E isso só mostra o quão o Grupo Camera evolui em todos os aspectos, né? E a logística não fica de fora disso. Afinal, a logística é de fato esse elo e é o que liga toda a operação e todas as atividades, né? Nós encerramos esse nosso primeiro bloco. Muito obrigado, Marcelo, Clébio, Isabela. E a gente volta agora com o segundo bloco. Voltamos nesse segundo bloco, agora com a Ciana, que é controller da Camera AgroLog. Seja bem-vinda, Ciana. E eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre a complexidade dessa operação. Fala um pouquinho sobre a gestão das pessoas, quantas pessoas fazem parte desse processo, como tudo funciona e qual é a tua atividade e a tua função para poder ajudar a gerenciar e, de fato, tocar toda essa operação. Olá, Soltis, Isabela e Marcelo. Dando continuidade, então, conforme o Marcelo já nos falou, a gente startou a nossa operação em janeiro. A gente foi migrando as garagens gradativamente. Lá em janeiro começamos com 5 caminhões, em fevereiro a gente aumentou
Em abril, de fato, a gente estava com todos já dentro da Agrolog. Esse ano, então, a gente operou com 54 ativos, divididos em 10 garagens, né? Atualmente a gente está com uma equipe de 91 pessoas, sendo 61 motoristas e 30 pessoas no nosso time de administrativo. Desses 30 pessoas do time de administrativo, o time está dividido em administrativo, financeiro, contabilidade, controladoria. Temos uma equipe de RH que faz controle de jornada dos nossos motoristas. Temos a equipe de manutenção e disponibilidade do ativo, que se preocupa em o ativo estar sempre disponível, nas melhores condições. A Agrolog vem trabalhando para manter uma renovação de frota. Praticamente toda a frota hoje é acima do ano 2022, a frota. Agora estão chegando, então, os caminhões novos, que vão fazer parte da operação dos tanques, os ativos também da garagem de Porto. Então, estamos inovando sempre, se preocupando com agilidade, redução de custos, a segurança do motorista, a entrega com agilidade. E a gente já transportou mais de 600 toneladas de grão, a gente já movimentou de janeiro para cá. Isso dá uma média de 82 mil toneladas mês, sendo que agora no mês de outubro já ultrapassamos 100 mil só no mês de outubro. E esse montante todo já deu mais de 20 mil CTEs emitidos, então mais de 20 mil cargas totalizadas, né? Vinha fazendo uma média de 2.500 cargas mês. Em outubro também, agora superado, já passamos de 3 mil. De janeiro até abril era somente frota. Em abril a gente largou junto à operação da agência de cargas, onde se contrata motoristas autônomos, PJs, né, terceiros, junto para somar. E a Agrolog vem pensando sempre em expansão. A gente pensa em aumentar a frota, então estávamos com 54, agora vamos iniciar o 2025 já com quase 70 caminhões. Agência de cargas também, sempre prospectando novos clientes e focando em expansão sempre. Então, além da frota própria, existe a possibilidade de trazer terceiros para fazer o complemento, digamos assim, da logística como um todo? Isso. Atuamos com a agência de carga, onde temos a contratação de tanto motoristas autônomos, né, pessoa física, quanto transportadoras PJ. Bacana. Gente, assim, e uma curiosidade, eu vi um caminhão novo chegando, né? Um caminhão todo dourado, todo adesivado. O que é aquele caminhão? Essa é a nossa nova garagem do óleo, que vai estar movendo o óleo das plantas de Santa Rosa e São Luís Gonzaga para a nossa planta de biodiesel em Ijuí. E logo na sequência teremos mais uma garagem nova, que é a garagem Porto, que serão 10 caminhões Scania com implemento quarto eixo graneleiro. Até, Soltis, todas essas garagens que estão sendo formadas novas são operações justamente para dar robustez para o core business do Grupo Cameira. Então a ideia é realmente a gente fortalecer os principais pilares do Grupo Cameira, trazendo então mais garagens, todas estudadas, todas segmentadas. Então esse trabalho da Ciana é extremamente importante, porque ela consegue coletar informações de várias áreas e conseguir dizer depois assim, não, então para essa operação esse é o melhor ativo, esse é o melhor implemento e esse vai ser o resultado. Então, justamente isso, a gente pretende cada vez mais especializar as operações, especializar as garagens e especializar o processo como um todo para garantir para o Grupo Cameira toda essa efetividade de operação. E já fazendo um gancho com isso que tu fala, né, Marcelo, a gente precisa tornar cada vez mais esses dados replicáveis para uma tomada de decisão. Como que a Cameira Agrolog enxerga ou atua ou trabalha com os sistemas de informação, com a tecnologia, como que isso ajuda vocês a gerenciar, visualizar e tomar essas decisões voltadas às
perspectivas de futuro, né? Afinal, existe uma possibilidade de crescimento e é isso que a Agrolog quer. Aumentar a frota e entregar cada vez mais agilidade e eficiência no processo. E aí, trazendo para a questão de tecnologia e inovação, como que vocês estão olhando para essa seara, para esse viés? Todo esse fomento, Soltis, a gente entende que a gestão ela precisa ser baseada em tecnologia. É aquela velha premissa de Deus eu confio, o resto me tragam dados, né? Mas a ideia é que a gente tenha, então, um sistema de gestão, que a gente use as tecnologias que são emergentes aí no mercado, a internet das coisas, a inteligência artificial, e tudo isso venha a compor um núcleo para dar uma força na tomada de decisão. Então, por exemplo, hoje a gente conta com, dentro de toda a Agrolog, com sistemas especialistas em cada local, e isso a gente foi em todo esse processo de criação da Agrolog, buscando no mercado o que as maiores praticavam, o que as melhores ou as maiores tinham de melhor, para trazer isso para a nossa realidade também. Então a gente molda toda essa realidade de mercado para a nossa operação. E aí a gente entra com, por exemplo, câmeras internas nos caminhões que ajudam o motorista a ter uma segurança maior. Ela consegue identificar, através da inteligência artificial, sinais de fadiga e alertar o motorista, saída de pista alertando o motorista, uma possível colisão alertando o motorista, e tudo isso gerando alerta também para uma torre de controle que nós montamos dentro da Agrolog na sede matriz. Ou seja, nós temos um grupo de pessoas olhando para isso tudo, nós temos um grupo de pessoas focados e especializados nisso tudo para garantir não só a segurança do motorista e o cuidado com toda a operação, mas sim gerar o resultado que se espera, a eficiência que se espera para o Grupo Camera, seja lá na operação de commodity, seja na operação de varejo. Em tudo isso, a ideia é cada vez formatar isso mais. Então, isso tudo começa a integrar dentro de um ecossistema de tecnologias, onde a gente tem, por exemplo, está exposto aqui uma tela do nosso ERP, onde a gente tem um monitoramento carga a carga. A gente consegue ver quem que é o motorista que está naquele conjunto de ativo, qual que é a operação que ele está fazendo, se ele está atrasado ou se ele está dentro do prazo de coleta ou entrega, qual a percentagem que ele já fez da viagem, qual que é o status logístico dessa operação, então se ele está vazio, se ele está carregado, se ele está em carga, se ele está em descarga. Isso tudo é uma tela visível e com alertas que todos os programadores conseguem ter na mão e conseguem cobrar depois e agilizar o transbordo, ou melhor, consegue agilizar quando o caminhão vai ficar vazio para ele solicitar uma nova carga. Então, essa otimização da operação acaba dando lá no final um percentual a mais de produtividade daquele caminhão. Isso tudo é reflexo aí que a gente vem construindo aí ao longo deste ano, e a gente sabe que tem muitas dificuldades ainda para a gente superar, muita coisa para a gente melhorar, mas tudo isso vai trazendo dados para que a gente consiga ir tomando essas decisões de melhorias e fazer uma melhoria contínua em cima de todo o processo. Hoje a gente já conta também com operações, como a Luciana comentou, por exemplo, tem a operação do Tersói. Ela já é uma operação que ela está toda automatizada com o sistema de pátio, com a própria automação de geração de documentos fiscais. Então, tem uma pessoa praticamente monitorando a operação. Só para a galera entender o que é a operação de Tersói. A garagem Tersói, ela é uma operação que ela traz soja matéria-prima de Tuparendi para as nossas fábricas. Já vem o soja pronto, seco, para ser processado na fábrica e transformado em óleo e farelo. Bacana. Isso, são 3 caminhões bitrem graneleiro que ficam nesse push específico para essa. Isso, 24 horas. Toda essa tecnologia que a gente emprega em cima das operações, nada mais é do que a gente conseguir ter uma robustez de dados cada vez maior. Então, com o passar do tempo e com esses números na mão, a gente consegue direcionar de forma mais assertiva. Da mesma forma que a gente comentava anteriormente, é muito mais fácil com esses dados a gente conseguir ter o controle de gastos e de receitas para conseguir também ter uma previsão e ter a melhor escolha possível dentro de cada operação.
Hoje todo esse ecossistema que a gente vai criando, a gente já deixa ele preparado para acoplar, ser um hub para ir acoplando mais sistemas nele então. A gente tem possibilidade de gerar os nossos próprios relatórios, de montar o nosso BI, a gente tem um Data Lake lá, que é nada mais do que uma cópia do nosso banco de dados refletida em tempo real, para que nós possamos manipular ele da maneira que a gente espera enxergar o resultado de toda a operação. Então acho que isso tudo começa a dar uma robustez a cada pouco maior para toda a operação, para toda a AgroLog e consequentemente para o Grupo Camera. Perfeito. Então a gente percebe que de fato é uma operação extremamente importante para o grupo, é extremamente vital que se tenham todos os processos, todas as ações e todo o gerenciamento da logística, porque de fato, se a gente não olhar ou fazer vistas grossas, digamos assim, para algum processo que não está bem definido, a logística como um todo não anda, né? Então esse trabalho de vocês, o trabalho que a Camera AgroLog desenvolve é extremamente necessário para que tudo que se conecta em relação ao Grupo Camera esteja de fato em perfeitas condições, digamos assim, para essa operação seguir cada vez mais levando e trazendo os nossos insumos, os nossos serviços, os nossos produtos, né? Então acredito que esse momento que a gente teve aqui vai servir para esclarecer e para tirar muitas dúvidas. Eu não sabia do tamanho da robustez da Camera AgroLog e de fato, pensando em agregar cada vez mais e pensando em aumentar cada vez mais esse serviço, sem sombra de dúvidas é extremamente necessário ter um time específico, um time como vocês falaram, né, com condições de fazer todo o trabalho funcionar, seja o motorista que está fazendo o frete, esteja dirigindo, sejam os sistemas, sejam as pessoas que estão gerenciando, todo mundo que está agregando a essa operação. Então eu gostaria de agradecer a presença de vocês, gostaria de deixar o convite para a gente falar mais sobre logística, né? Pena que a gente tem pouco tempo para prosear, senão nós ia ficar mais umas 2, 3 horas aqui. Assunto. Mas sem sombra de dúvidas nós temos muito mais assuntos e agora acredito que cada um de forma específica para nós abordar e vai ter muita coisa legal vindo pela frente. Então obrigado, gente, obrigado Isabela, obrigado Ciana, obrigado Marcelo, Clébio também que esteve com nós aqui no nosso primeiro bloco. A gente encerra esse episódio, nosso 4º episódio. Vocês gostariam de deixar uma mensagem final? Essa eu não estava esperando. Eu posso falar. Fala. Eu quero, Soltis, que você, assim como todos os que nos ouvem e nos assistem, tenham a certeza de que a gente está com um time bem formatado, que a gente tem pessoas qualificadas e preparadas da melhor forma para atender o negócio como um todo. Então a gente está focado e realmente preparado para fazer o melhor possível e buscar o melhor sempre para o negócio do Grupo Camera. Obrigado, pessoal, mais uma vez. A gente fica por aqui, convidamos a todos a nos assistirem, a nos ouvirem. A nossa TV Camera tá rodando já, né, Leandro? O Leandro tá aqui nos bastidores com nós e cada vez mais a gente vai comunicar e cada vez mais nós vamos socializar tudo que está acontecendo dentro do Grupo Camera. Esse é o principal objetivo do SojaCast, o podcast do Grupo Camera. Afinal, é aonde a inovação encontra o campo e a comunicação transforma o agro. Um até breve a todos vocês.